E deu Flamengo na final da Supercopa do Brasil, jogo eletrizante. Confesso que eu nem gravaria esse vídeo, mas diante do que fizeram Palmeiras e Flamengo durante os 90 minutos, de muita emoção e depois nas cobranças por pênalti, achei que seria legal dividir as minhas opiniões, as minhas impressões e uma série de informações que eu preparei para esse vídeo. Vou contar para vocês, por exemplo, quanto Flamengo e Palmeiras venceram, conquistaram em prêmios pagos pela CBF. Quero falar sobre a audiência na Globo, tanto no Rio quanto em São Paulo, as duas capitais que tiveram times envolvidos. Além de falar, dar os meus pitacos sobre quem jogou bem, quem jogou mal e declarações de Rogério Ceni e Abel Ferreira. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se para dar uma força para que o canal do Nicola continue crescendo. Combinado? Bom, bora começar falando sobre o jogo. Empate em 2-2 no tempo normal. Rafael Veiga abre o placar para o Palmeiras no começo da partida, um golaço. O Veiga, que tem sido um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos tempos, dá um drible desconcertante da Vaca no William Arão e abre o placar para o Palmeiras 1-0. Um pouquinho depois, uma falha ridícula do Luan, Felipe Luiz sai driblando todo mundo, chuta na trave, a bola volta e o Gabigol empata o jogo. E antes de acabar o primeiro tempo, a Arrascaeta dá um drible bem legal no Marcos Rocha e bate seco, sem que o Everton pudesse chegar na bola, virada rubro-negra ainda no primeiro tempo. Veio um intervalo, no segundo tempo as duas equipes tentando atacar, chances para os dois lados, baita jogo emocionante, e até que o Veiga conseguiu numa cobrança de pênalti, sofrido pelo Rony, empatar o jogo e levar a decisão para pênaltis. Antes do apito final a gente ainda teve chances para os dois lados, enfim, 90 minutos muito legais. Muito diferentes, por exemplo, daqueles que a gente tem se habituado a ver em finais disputadas no Brasil e na América do Sul. Em geral, as finais são carrancudas, aquele jogo em que os caras jogam para não perder. A velha história de que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Não foi nada disso que a gente viu durante os 90 minutos com Palmeiras e Flamengo. Só para lembrar de uma final recente, Santos e Palmeiras fizeram a final da Libertadores e o jogo foi muito pior do que o jogo desse domingo. Foi uma baita decisão essa da Supercopa do Brasil, provando que hoje Flamengo e Palmeiras são sim os melhores times em ação, em atividade no futebol brasileiro. E para completar, as cobranças de pênalti também foram espetaculares. Vitória por 6-5 do Flamengo e muita emoção. O Palmeiras chega a abrir 3-1, tinha o pênalti para converter e garantir o título. O Luan acabou desperdiçando, o Diego Alves começa a aparecer com uma série de defesas, faz 3 defesas de pênaltis durante as cobranças e coloca o Flamengo com mais um título. O Flamengo se torna o primeiro bicampeão da Supercopa do Brasil, com competição bem nova, só 4 edições. O Flamengo tem 2 títulos, Grêmio e Corinthians, um título para cada um. O Palmeiras, que foi vice-campeão, vai ter direito agora a disputar na próxima quarta-feira a Recopa, jogo da volta contra o Defensa e Justiça. Na ida venceu por 2-1 na Argentina. Se empatar, o Palmeiras garante o título e fatura 7 milhões de reais. Por falar em título, quero te contar quanto valeram a primeira e a segunda colocações da Supercopa. A CBF vai pagar ao Flamengo 5 milhões de reais pela taça. Já o Palmeiras, como vice-campeão, vai ter direito a 2 milhões de reais. O Arrascaeta foi eleito o melhor jogador em campo e por isso vai ter direito a um Kia Sportage, carro fabricado pela Kia com valor superior a 150 mil reais, 150 milhões já pensou? 150 mil reais que vai ser dado ao Arrascaeta, o Uruguai. Chegaram a especular que o Arrascaeta tinha doado o carro para um funcionário, depois o Flamengo veio a público para desmentir essa história. Então, pelo menos nesse momento, o carro pertence ao Arrascaeta. Bora falar um pouquinho sobre atletas, atuações individuais. O Luan, como é que o Luan tá jogando no Palmeiras, hein? Alguém pode me responder? Teve falha, participação decisiva no gol do Flamengo, no primeiro gol. Foi um enorme perigo para o torcedor palmeirense durante todo o jogo. E para completar, a cereja do bolo ainda perdeu um pênalti na decisão, momento em que o Palmeiras poderia confirmar o título. Por outro lado, outro que também perdeu pênalti, mas jogou demais, foi o Felipe Luiz. Não só pela jogada do gol não só pela jogada que resultou na bola da trave e no gol do Gabigol. O Felipe Luiz atrás, na frente, desarmando, driblando, construindo, fez um partidaço, digno dos seus melhores jogos. Talvez tenha sido o seu melhor jogo com a camisa do Flamengo, pelo menos na minha avaliação, jogou bola demais. Outra coisa que me chamou a atenção, atletas de pouco nome partindo para as cobranças de pênalti no Flamengo. É bem verdade que a gente teve muita gente cobrando pênalti, porque a cobrança de pênaltis ela foi se prolongando, mas a gente teve, por exemplo, Mateuzinho, João Gomes, Michael e Vitinho cobrando. O Michael, o Vitinho e o João Gomes converteram as cobranças, o Mateuzinho foi o único que perdeu. O Gabigol
marcou o primeiro gol do Flamengo na partida e chegou a 74 gols com a camisa do Flamengo, número que dá a ele o status de maior artilheiro da história do Flamengo nesse século. Ele superou o Renato Abreu, que tinha 73. A diferença é que o Renato Abreu precisou de mais de 200 jogos para chegar a essa marca. O Gabigol chegou a 74 gols em apenas 106 partidas, mais um recorde quebrado pelo centroavante, que vai escrever uma história extremamente bonita e decisiva, como aparece nos jogos grandes. Se o Gabigol foi bem, se o Arrascaeta foi muito bem, se o Felipe Luiz foi ótimo, não gostei das atuações do Arrascaeta nem do Gerson. Para mim foram os caras abaixo, ficaram devendo, não conseguiram entrar no jogo, uma outra rotação durante toda a partida. Pelo lado do Palmeiras, o Felipe Melo mais uma vez abaixo, o Zé Rafael também abaixo, nem voltaram para a etapa final. O Breno Lopes eu acho que não tem tamanho para ser jogador titular do Palmeiras. Você tinha no banco de reservas, por exemplo, o William Bigode, o Gabriel Veron, enfim, alternativas melhores do que a do Breno Lopes, mas é uma opção do Abel Ferreira. Por falar no Abel, eu queria separar uma frase do Abel e uma do Rogério Ceni que eu queria dividir com vocês. O que disseram os treinadores do campeão e do vice? Começando pelo Abel, ele falou o seguinte, abre aspas: esse Flamengo e Palmeiras que vimos hoje foi uma grande promoção do futebol brasileiro. Concordo. Para qualquer país que tenha exibido o jogo. Parabéns ao Flamengo, que foi campeão, e parabéns aos meus jogadores que fizeram uma grande partida. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau com o Abel, que também contou, justificou o motivo que o levou para a expulsão. Ele reclamou de ter sido expulso porque entende que não merecia. A frase, segundo ele, que determinou o segundo cartão amarelo e o vermelho, foi: essa arbitragem não tem um nível de Flamengo e Palmeiras, são os dois melhores times do Brasil com uma arbitragem que não corresponde. Enfim, tirem suas próprias conclusões. Já o Rogério Ceni bateu em boa parte da entrevista na tecla a respeito da renovação do contrato do Diego Alves, que foi fundamental com 3 defesas de pênalti. E o Diego até outro dia, no final da temporada passada, não tinha seu contrato renovado, teve muito perto de sair do Flamengo, até por conta de uma rixa entre o departamento de futebol e outros departamentos comandados pelo BAP. Rogério Ceni disse o seguinte, abre aspas: eu fico feliz por alguns motivos. O primeiro deles foi em dezembro. O Diego estava para sair do Flamengo e eu sei o valor da experiência de um goleiro de 35 anos de idade. O que ele pode acrescentar. E ele devolve o esforço que foi feito para a permanência dele, fecha aspas. É bem por aí. O Hugo é muito bom goleiro, pode ser preparado para o futuro, mas a experiência do Diego Alves não pode ser... O Flamengo não pode preterir abrir mão da experiência do Diego Alves, alguém que fez valer cada um dos centavos investidos nessa renovação de contrato. Foi um grande nome do jogo depois dos 90 minutos. Na decisão por pênaltis ele foi fundamental. O goleiro que é bom, ele causa uma enorme insegurança no batedor. Então você vê o teu companheiro perdendo pênalti, o outro perdendo pênalti, você vai para a cobrança sabendo que você precisa acertar muito no canto. E às vezes, por exemplo, como aconteceu com o Danilo, que chutou a bola para fora, muitas vezes você erra também porque acredita que se não bater muito no canto, o goleiro vai defender. E acontece basicamente com Diego Alves, acontece também com o Everton, que fez outro grande jogo, uma defesaça no primeiro tempo, num chute do Bruno Henrique, também foi bem na cobrança dos pênaltis. Os goleiros de Flamengo e Palmeiras são espetaculares. Eu até acho que o goleiro do Palmeiras hoje é melhor do que o goleiro do Flamengo, mas o Diego acabou tendo um papel decisivo na conquista da Supercopa. Para completar e finalizar, queria contar sobre a audiência da Globo. A Globo decidiu transmitir esse jogo às 11 da manhã para poder mostrar para todos os estados do país. Todo mundo teve a chance de assistir a final da Supercopa em TV aberta. E os números de audiência, tanto em São Paulo quanto no Rio, foram muito bons. Em São Paulo, a média de audiência de 19 pontos, com picos de 25. Esses 19 pontos de média foram mais do que o dobro na comparação com o domingo passado, quando a Globo havia registrado 9 pontos de audiência. Com esses 19 pontos de média desse domingo, a Globo deitou e rolou em relação à concorrência. O SBT ficou em segundo lugar com apenas 5 pontos de audiência, transmitindo ou exibindo o Domingo Legal. A Record fechou com 4, estava mostrando a série Todo Mundo Odeia o Chris e um filme. Já a Band ficou com apenas 1 ponto de audiência. No Rio de Janeiro, a Globo ficou ainda mais em vantagem, tanto em números quanto em relação à concorrência. Média de 28 pontos, com picos de 31, contra 5 pontos da Record, 4 pontos do SBT. Na comparação da Globo de hoje com a Globo do domingo passado no mesmo horário, domingo passado a Globo havia registrado 11 pontos de audiência, nesse domingo 17 pontos a mais, uma enorme vantagem, mostrando que bons jogos, produtos bacanas são sempre bem-vindos. Como eu disse no começo do vídeo, eu nem gravaria esse vídeo, mas
Diante do baita jogo, entendi que valia a pena trazer todas as minhas impressões e informações, até porque eu quero muito ouvir a sua opinião. Usa o espaço para comentário para dizer, primeiro, o que você achou do jogo, se o título do Flamengo foi merecido. Depois, para contar um pouquinho da avaliação de uma decisão como essa em relação a outras decisões que a gente tem assistido quase sempre sem graça. Por quê? Qual a justificativa? E para fechar, queria que você opinasse também, dizendo se Flamengo e Palmeiras são os grandes favoritos aos títulos nessa temporada de 2021, ou se dá para colocar o Grêmio, o Atlético Mineiro, o São Paulo como rivais nessa disputa que parece ser bastante interessante. Tá pintando aí um ano de 2021 bastante legal. A gente se vê um pouco mais tarde na live tradicional de domingo em que vocês perguntam e respondo o que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.